Quinta narrativa, Ingenium audax natura audacior. Lumen, conheceis a esplêndida constelação de Órion, que reina soberana nas vossas noites de inverno, e curiosa estrela múltipla Teta, que se encontra sob a espada suspensa do Talim e brilha no centro da afamada nebulosa. Esse sistema, Teta de Orion, é um dos mais singulares que existem no escrínio, tão diversificado agora dos diamantes celestes. É composto de 4 sóis principais, dispostos em quadrilátero. 2 deles, formando o que se poderia denominar a base do quadrilátero, são, por outra parte, acompanhados, um de um sol e o outro de 2. É, pois, um sistema de 7 sóis, em torno de cada qual gravitam planetas habitados. Visitei um dos planetas que gira em volta de secundário Sol, sendo que este último se move em torno de um dos 4 sóis principais. Por sua vez, este principal, em concerto com os demais, circula em redor de invisível centro de gravidade, colocado no interior do quadrilátero. Não insisto a respeito desses movimentos. A mecânica celeste já vô-los explicou. Eu estava, pois, iluminado e aquecido nesse planeta por 7 sóis simultaneamente, por um maior e mais ardente em aparência do que os outros 6, por estar mais próximo de mim, por um segundo muito grande e também muito brilhante, por 3 de média dimensão, e por 2 pequenos, gêmeos, não se achando todos reunidos no alto do horizonte, a sóis do dia e sóis da noite. Isso significa não existir ali noite propriamente dita e, em consequência, não haver o sono. Querens, como pode ser, coincidem no céu, sóis duplos e múltiplos. Lumen, em grande número. O sistema de que vos dou notícia, entre outros, é conhecido dos astrônomos da Terra que contam aos milhares os sistemas de estrelas duplas, múltiplas e coloridas. Podeis vós mesmo constatar isso ao telescópio. Ora, sobre o planeta de Órion que designei há pouco, os seres não têm a natureza vegetal nem animal. Não poderiam mesmo caber em nenhuma das catalogações terrenas, ou ainda em uma das 2 grandes divisões, reino vegetal e reino animal. Não encontro verdadeiramente maneira de os comparar, para vos dar uma ideia da forma respectiva. Vistes, acaso nos jardins botânicos o aloes gigantesco, o cereus giganteus? Querens, conheço particularmente esse vegetal. Seu nome deriva da semelhança com os tocheiros de 3 ou mais ramificações, que se acendem nos templos. Lumen. Pois bem, os homens de Teta Orionis oferecem alguma parecença com essa forma. Apenas se movem lentamente e se mantêm aprumados graças a um processo de sucção, análogo ao das ampolas de certas plantas. A parte inferior da sua haste vertical a que pousa no chão prolonga a maneira das estrelas do mar, pequenos apêndices que se fixam ao solo e produzem o necessário vácuo. Andam muitas vezes em bandos e mudam de latitude segundo as estações do tempo. Eis aqui, porém, o mais curioso ponto da respectiva organização, o que põe em evidência o princípio do qual vos falei, da reunião de almas elementares no corpo humano. Visitei um dia esse mundo e me encontrei no meio de uma paisagem oriônica. Um ser estava lá, semelhante a um vegetal de 10 metros de altura, sem folhagem e sem flores, essencialmente constituído por cilíndrica haste, terminada, na parte superior, por muitas ramificações, lembrando os de um lustre. O diâmetro do talo central e assim o das ramificações podia aproximar-se ao terço do metro. A extremidade superior da haste e dos ramos era coroada por argênteas franjas. De repente, esse ser agitou as ramificações e esvaiu-se. Com efeito, nesse mundo, acontece que indivíduos bem dispostos se abatem, literalmente, num todo. As moléculas que os constituem tombam de uma vez, todas sobre o solo. O indivíduo cessa de viver pessoalmente. As moléculas se separam e se dispersam. Querens, desagregam-se? Lumen, mais ou menos. Recordo-me que essa desassociação do corpo ocorre muito frequentemente durante a plena vida. Tanto resulta de uma contrariedade quanto da fadiga, ou ainda de desarmonia orgânica entre as diferentes partes. Vive-se,
integralmente, tal qual existis neste momento, e de súbito fica-se reduzido à expressão mais simples. A molécula cerebral, que em vós vos constitui essencialmente, sente-se desprendida e em descenso, como resultante da queda das suas co-irmãs, ao longo das extremidades, e chega à superfície do chão, solitária e independente. Querens. Esse modo de desaparição seria, alguma vez, como do processo aqui, sobre a Terra. Para sair de embaraçosa situação, por exemplo, de uma cena conjugal do gênero Molière, ou de um quarto de hora desagradável, igual ao de Rabelais, ou ainda de um impasse doloroso, a plataforma do cadafalso. Bastava não suster os átomos constitutivos. E, boa noite, meus senhores. Lumen, levais o assunto em jocosidade, mas eu vos afirmo que a realidade é incontestável. Outro tanto existiria sobre a Terra, à semelhança do que ocorre no planeta de Órion, se o princípio do domínio não reinasse tão fortemente entre vós outros. Lá existe tal princípio elementarmente. Vosso corpo é formado de moléculas animadas. Vossa medula espinal, conforme se expressou um dos eminentes fisiologistas da Terra, é uma série linear de centros independentes e, ao mesmo tempo, governados. As partes essenciais constitutivas do vosso sangue, da vossa carne e dos ossos estão no mesmo caso. São verdadeiras províncias com administração autônoma, porém submetidas a uma autoridade superior. O funcionamento dessa diretriz superior é uma condição da vida humana, condição menos exclusiva nos animais inferiores. Em cada anel do verme chamado lombriga, há um verme completo, de sorte que uma lombriga representa uma série de seres semelhantes, constituindo verdadeira sociedade de cooperação vital. Cortado por anéis, o verme representa outros tantos indivíduos independentes. Na tênia, ou verme solitária, a cabeça já é mais importante do que o resto, e possui, tal qual ocorre com as plantas, a faculdade de reproduzir o resto do corpo do qual tenha sido separada. A sanguessuga é igualmente um ser formado de indivíduos unidos, e cortada de 5 em 5 anéis da operação resultam outras tantas sanguessugas, de igual modo que um galho rebrota da árvore, a perna do caranguejo ou a cauda do lagarto se reconstituem. Em realidade, os animais vertebrados, o homem, por exemplo, são compostos na sua árvore essencial, a medula espinal e seu prolongamento superior até ao cérebro, de segmentos justapostos de centros nervosos, cada um dos quais dotado de alma elementar. A lei de autoridade em ação sobre a Terra determinou na série animal uma ação preponderante. Sois constituídos por uma verdadeira multidão de seres grupados e submetidos pela atração plástica da vossa alma pessoal, a qual, do centro do ser, formou o corpo, desde o embrião, e reuniu em torno dele, no respectivo microcosmo, todo um mundo de seres destituídos ainda de consciência da sua individualidade. Querens. No planeta de Órion, a natureza é constituída, pois, em estado de república absoluta? Lumen. República sim, mas governada pela lei. Querens. Quando, porém, um ser se encontra assim desagregado, de que modo pode, em seguida, reconstituir-se integralmente? Lumen. Pela vontade, e muitas vezes sem o menor esforço, por um desejo até furtivo. Por serem separadas da molécula cerebral, as corporais não deixam de lhe estar presas intimamente. A um momento dado, elas se reúnem e retomam cada qual o seu lugar. A molécula diretora atrai as outras à distância, com a mesma faculdade com que o ímã atrai a limalha de ferro. Querens. Imagino, de boa mente, ver todo esse exército liliputiano, surpreendido por um apito, comprimindo-se para o seu centro, organizar a reunião de todos os pequenos soldados, os quais, subindo agilmente uns sobre os outros, chegam, em um pestanejar de olhos, a reconstituir o homem que me haveis pintado. Em verdade, é preciso certamente ter deixado a Terra para observar semelhantes novidades. Lumen. Julgais ainda a natureza universal pelo átomo que tendes sob os olhos. Estais aptos para compreender os fatos contidos na esfera das vossas observações. Mas, vô-lo repito, a Terra não é o tipo do universo. Esse mundo de Teta,
Oriones, com os 7 sóis rodantes, é povoado por um sistema orgânico análogo ao que vos defini. Vivi ali há 24 séculos. Foi lá que conheci o Espírito, encarnado no presente na Terra, que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Durante nossa vida terrena, não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentíamos, por vezes, atraídos um para o outro por singulares aproximações de pensamentos. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular República de Orion e pôde revê-la. Sim, bem singular e, no entanto, real. Não tendes noção alguma no vosso pobre planeta da diversidade inimaginável que distingue os mundos, em sua geologia, na fisiologia, orgânica, nas condições da habitabilidade, nas formas humanas, nas mentalidades, e julgar por uma série de exemplos muito variados. Estas conversações podem servir para esclarecer vosso conhecimento a respeito do fato geral, tão importante à concepção do cosmos, a universal diversidade. Viajei um grande número de países celestes diferentes e atualmente estudo a criação, sem me fixar em particular. Espero, no decurso do século próximo, reencarnar-me em um mundo dependente do cortejo de Sírios. A humanidade ali é mais bela do que a da Terra. Os nascimentos lá se efetuam segundo um sistema orgânico menos doloroso, menos brutal e menos ridículo do que o processo terrestre. A beleza da Virgem não se quebra pela fecundação. O amor e a maternidade não são contraditórios. Mas o caráter mais notável da vida nesse mundo é que o homem se apercebe das operações físico-químicas que se realizam no interior do corpo. Em vosso organismo terráqueo, não vedes a maneira, por exemplo, pela qual os alimentos absorvidos são assimilados, o modo pelo qual o sangue, os tecidos, os ossos se renovam. Todas as funções se executam instintivamente, sem que o pensamento as perceba. Também de 1000 moléstias manifestadas, a causa é desconhecida e muitas vezes impossível de descobrir. Lá, a criatura sente os movimentos da sua manutenção vital, no mesmo grau em que sentis um prazer ou um sofrimento. De cada molécula do corpo parte, por assim dizer, um nervo que transmite ao cérebro as variadas impressões recebidas. O interior do corpo é tão visível quanto o exterior. A alma conhece absolutamente o corpo, que ela rege de modo soberano. Se o homem terrestre fosse dotado de um tal sistema nervoso, ao mergulhar olhares no organismo por intermédio dos nervos, veria de que maneira o alimento se transforma em quilo, este em sangue, o sangue em carne, em substância muscular, nervosa, etc. Ver-se-ia a si próprio. Mas disso estáis bem distante, por se achar o centro anímico de vossas percepções, embaraçado pelos múltiplos nervos dos lóbulos cerebrais e mantilhas ópticas. Esse meio de vista interior difere daquele de que vos falei, devido a olhos construídos de maneira diversa da dos vossos e que percebem o interior dos corpos. Aqui, neste caso de que trato, não é um órgão de visão, mas uma organização do sistema nervoso cerebral. Pode-se ver sem o intermédio dos olhos. Outro caráter precioso da organização vital do mundo siriano é que a alma pode mudar de corpo sem passar pela circunstância da morte, tantas vezes desagradável e sempre tristonha. Um sábio que trabalhou durante toda a vida para a instrução da humanidade e vê chegar o fim dos seus dias sem haver podido terminar seus nobres pensamentos, pode trocar de corpo com um jovem adolescente e recomeçar nova vida, mais útil ainda do que a primeira. Bastam para tal transmigração o consentimento do moço e a operação magnética de um médico competente. Vê-se assim, por vezes, 2 seres, unidos por laços doces e fortes de amor, operarem essa permuta de corpos depois de largo período de ventura. A alma do esposo vai habitar o corpo da consorte e, reciprocamente, para o resto da existência. O conhecimento íntimo da vida resulta incomparavelmente mais completo para cada um deles. Sobre a terra, o homem e a mulher não podem compreender-se exatamente. Por isso que não sentem, não vibram de modo idêntico, em um mundo que não é, sem analogia com o precedente, muda-se de sexo naturalmente. Por evolução mesma do organismo,
sem uma idade que corresponde ao 4º decênio da Terra. Todos os seres são femininos até essa idade e, em seguida, por metamorfose toda natural, se tornam do sexo masculino. Resulta de tal que os homens, fortes e robustos, amam sempre mulheres jovens. A mulher não pode envelhecer, e cada um conhece as sensações dos dois sexos. Igualmente observei que, em um planeta iluminado pelo brilhante sol hidrogenado Vega da Lira, o pensamento não é forçado a passar pela palavra para se manifestar. Quantas vezes não vos aconteceu, quando uma ideia luminosa ou engenhosa vem de brilhar em vosso cérebro, querer exprimi-la ou escrevê-la, e durante o tempo em que começais a falar ou escrever, sentir a ideia dissipada, voejando, obscurecida ou metamorfoseada? Os habitantes desse planeta têm um 6º sentido, que se poderia denominar fonográfico, em virtude do qual, quando o autor a isso não se opõe, o pensamento se comunica ao exterior e pode ser lido sobre um órgão situado ao alto da fronte. Tais conversações silenciosas são muitas vezes as mais profundas e as mais precisas. São sempre mais sinceras. Estais ingenuamente dispostos a crer que a organização humana não deixa coisa alguma a desejar sobre a terra, e nisso pecais por falta de lógica, o que não é raro em vosso modo de pensar. Não lamentastes nunca ser obrigado a ouvir a contragosto palavras desagradáveis, maledicências ou calúnias, um discurso absurdo, um sermão oco de qualquer mérito, música de má qualidade, realejos manivelados sob vossas janelas, a barulheira de uma festa pública, etc. Vosso vocabulário há por bem pretender que podeis fechar os ouvidos a esses discursos, mas, desgraçadamente, isso não serve de nada. Não podeis fechar as orelhas com a mesma facilidade com que o fazeis aos olhos. Existe nisso uma grande lacuna. O ruído é um verdadeiro horror para os homens que trabalham com o espírito. Visitei planetas, menos incompletos do que o vosso, onde a natureza estabeleceu melhor o sentido auditivo. Existem ali muito menos cóleras ocultas do que entre vós. Outros, mas as divisões entre os partidos políticos são mais acentuadas de vez que os adversários recusam ouvir e assim conseguem êxito, apesar dos esforços dos advogados mais loquazes. Em um órbido sistema de Aldebaran, os olhos humanos são organizados de tal modo que se tornam luminosos durante a noite e iluminam a maneira de emanação fosforescente irradiada do seu estranho foco. Uma reunião noturna composta de grande número de pessoas oferece aspecto verdadeiramente fantástico, de vez que a claridade e assim a cor dos olhos variam segundo as paixões diversas que as animam. Demais o poder desses olhares é tal que exerce influência elétrica e magnética de intensidade variável e que, em certos casos, podem fulminar, fazer cair morta a vítima sobre a qual se fixe toda a energia da sua vontade. Esse globo oferece ainda outra particularidade. Pela densidade e constituição física da sua atmosfera, pode-se ver de cada ponto o conjunto do orbe por efeito de miragem de refração. Os raios luminosos, por serem curvilíneos e fazerem a volta no referido planeta, trazem as imagens dos mais distanciados objetos. A esfera inteira apresenta à vista um plano horizontal. É a realização física da anedota do diabo, mostrando a Jesus todos os reinos da Terra. A variedade é imensa entre os mundos. Era um dos planetas do sistema Alfa do Cisne, muito curioso sob este ponto de vista. Os vegetais são todos compostos de substância análoga ao amianto, por isso que a sílica e o magnésio dominam na sua constituição. Os animais só se nutrem dessa substância. Quase todos os habitantes dali são incombustíveis. Não longe de lá gravita um mundo onde a noite é quase desconhecida, embora não possua sol noturno, conforme ocorre no quadrilátero de Órion, nem satélites. As rochas das montanhas, cuja composição química lembra os fosfatos e os sulfuretos de barita, armazenam a luz solar recebida durante o dia e emitem, no decorrer da noite, uma tépida e calma fluorescência que ilumina as paisagens com uma tranquila e noturna claridade. Vêem-se ali também árvores curiosas que produzem flores brilhantes à noite, semelhando pirilampos. Parecem-se a castanheiros, cujas flores de neve fossem luminosas.
O fósforo desempenha importante papel nesse mundo tão singular. Sua atmosfera é constantemente eletrizada. Seus animais são luminosos, a exemplo das plantas, e sua humanidade está em idênticas condições. A temperatura é ali muito elevada, e os habitantes não tiveram quase motivo para inventar vestimentas. Ora, acontece que certas paixões ali se traduzem pela iluminação de uma parte do corpo. É, em ponto maior, a reprodução do que ocorre em vossas campinas terrenas, onde se assinalam, nas formosas noites de verão, os vagalumes, consumindo-se silenciosamente em amorosa flama. O aspecto dos casais luminosos é curioso de observar à noite nas grandes cidades. A coloração da fosforescência difere segundo os sexos, e a intensidade varia conforme as idades e temperamentos. O sexo forte acende uma chama vermelha mais ou menos prolongada, e o sexo gracioso uma chama azulada, por vezes pálida e discreta. Os pirilampos da Terra servem apenas para dar ideia muito rudimentar da natureza das impressões experimentadas por aqueles seres especiais. Nos lampiros do norte, que se encontram na França, os do sexo masculino têm asas e não são luminosos, enquanto que os do sexo contrário são luminosos, porém privados do privilégio aéreo. Já nos vagalumes da Itália, os dois sexos têm a liberdade das asas e a faculdade de se tornarem luminosos. A humanidade de que se trata aqui possui todas as vantagens deste último tipo. É um mundo de lucíolas humanas, de bela estatura. Nesse mundo de que vos narro aspectos, as noites são iluminadas por fosforescentes claridades. Visitei outros onde as noites não existem de modo algum, porque não são subordinados às alternativas diurnas e noturnas que se sucedem na Terra, e sim iluminados constantemente, em toda a sua esfera, por muitos sóis que não os deixam jamais privados de luz por um instante sequer. Lá o sono não se manifesta, nem para os homens, nem para os animais, nem para as plantas. No vosso planeta, o sono, que consome a terça parte da existência, tem por origem primitiva o movimento de rotação da Terra, mergulhando sucessivamente as diferentes regiões do globo na luz solar ou na luz da Lua. Nesses orbes, de eternos dias, não se dorme nunca, e muita surpresa causaria lá saber-se da existência de humanidade cuja vida, na razão de um terço, se escoa na letargia semelhante à morte. O homem que viveu na Terra 8 decênios dormiu e perdeu quase 3. Certos caracteres fisiológicos da vida terrestre são encontrados entre muitas espécies de humanidades siderais. Assim, da mesma forma que, na Terra, no mundo das formigas, o dia das suas estranhas núpcias aéreas acarreta o esgotamento e a morte de todos os do sexo masculino. De igual maneira que no mundo das abelhas, os procriadores são impiedosamente sacrificados, do mesmo modo que entre as aranhas, estes são devorados pelas companheiras, se não fugirem imediatamente. De igual forma que um grande número de insetos jamais vê a sua progenitura e põe os ovos previdentemente em local onde os recém-vindos encontrem a primeira alimentação. Por idêntico motivo, mundos existem onde a velhice é desconhecida. Ardentes amores consomem, em fantástico delírio, todos os seres empenhados em fruir o momento de hoje, sem cogitar do desconhecido amanhã. O sexo ativo não vê o dia seguinte das núpcias. O sexo passivo, ovíparo, dorme o derradeiro sono, depois de haver assegurado a perpetuidade da espécie. Esses recantos celestes, onde não se envelhece nunca, não são quiçá os mais mal aquinhoados. Enquanto que na Terra, os tempos finais da idade avançada fazem saudade dos iniciais, suprimem as voluptuosas alegrias da juventude, trazem enfermidades, fazem lenta e tristemente descer ao túmulo. Naqueles felizes mundos, a vida humana começa à maneira da dos insetos, primeiro humilde, grosseira, pesada, material, à semelhança das larvas e das lagartas. Depois, passado ligeiro sono, dá lugar à expansão da força e da beleza, e, tal qual as borboletas aéreas e gentis, os humanos terminam sua existência no fogo das paixões superiores, na alegria e na luz. São planetas privilegiados, os da vida ascensional.
enquanto que na Terra cada ser humano representa desgraçadamente o tipo da vida descontínua. Um dos mundos mais graciosos que visitei tem por habitantes pássaros unicamente. Poder-se-ia chamar, com verdade, mundo dos pássaros. Não há ali outras espécies vivas salvo as borboletas e as flores voadoras. A evolução orgânica não conduz lá nem aos pesados quadrúpedes, nem aos saurianos, nem aos répteis, nem aos moluscos, nem aos peixes. É uma vida aérea, encantada, toda de movimento, de brilhantes colorações, de canção e de amor. Por toda parte ninhos, flores, asas. Nessas espécies aladas, a raça superior, a raça intelectual, a raça humana é verdadeiramente privilegiada. Ela não conhece da vida, senão os mais delicados sentimentos do coração. Luta apenas pelas volúpias e brilha eternamente na alegria e na luz. Não se discute nunca, mas se canta sempre. Em um sistema solar cujo foco central emite principalmente luz hidrogenada, na qual as radiações mais rápidas são preponderantes, os organismos humanos não têm a humilhação dos nossos, nisso que concerne às uniões amorosas. Não é vergonhoso ver nos livros de medicina da nossa pretensa civilização agrupamentos de palavras tais, por exemplo, órgãos gênito-urinários? É uma infâmia. No sistema de que vos dou notícia, só se poderá cogitar de órgãos gênitos cerebrais. Lá tudo é nobre, tudo é divino, tudo é puro. E seria enorme surpresa ouvir-se falar das grosseiras associações da anatomia terrestre. Nesse mundo, mais sutil do que o vosso, o organismo feminino não está sujeito aos períodos inconvenientes, desagradáveis e muitas vezes dolorosos, que fazem da metade das mulheres terrestres verdadeiras vítimas. As flores dão frutos na inalterável serenidade de encantadora primavera. Que variedade prodigiosa entre as diversas regiões do cosmos. Recordo haver chegado certo dia, em uma viagem, buscando novos mundos, a um iluminado por uma espécie de sol crepuscular. Sombrio, vale se estendia ante mim. Estranho espetáculo se ofereceu aos meus olhares. Em árvores disseminadas pelos dois flancos do local, pendiam seres humanos envoltos em sudários. Estavam presos aos galhos pela cabeleira e assim dormiam no mais profundo silêncio. Mas o que me havia parecido sudário era, em realidade, um tecido formado pelo alongamento dos seus próprios cabelos amalgamados e encanecidos. E porque me pasmasse ante essa situação, fui inteirado de que é aquele o processo de sepultamento e de ressurreição ali. Sim, nesse mundo, que pertence à constelação de Fênix, os seres humanos desfrutam da faculdade orgânica dos insetos, do vosso planeta, que têm o dom de adormecer em estado de crisálida, para se transformarem em aladas borboletas. Vale isso por uma dupla raça humana. E os estagiários da primeira fase, os seres mais grosseiros e mais materializados, só aspiram a morrer para que possam ressurgir na mais esplêndida das metamorfoses. O período anual desse mundo é um pouco mais longo do que os de Netuno e atinge aproximadamente 2 séculos terrestres. Vive-se ali 2/3 do ano em estado inferior, 1/3 inverso em condições de crisálida e na primavera seguinte os suspensos sentem insensivelmente a vida retornar em sua carne transformada. Movem-se e despertam, deixam a carcaça na árvore e desprendem-se. Seres alados maravilhosos, cigarras extraterrestres, arrebatando-se nas regiões aéreas para viverem um novo ano fenixiano, isto é, os 2 séculos do vosso tão efêmero planeta. Existem ali planetas cuja meteorologia, longe de ser incoerente e insuportável qual a da Terra, está admiravelmente regulada, onde, por exemplo, chove somente durante a noite, aproximadamente a 1/5 parte do ano, em épocas fixas. Só de tal circunstância resulta imensa superioridade na organização dos atos da vida exterior. As cerimônias, as reuniões, as viagens, os passeios, as mais simples parcelas de recreio são ali estabelecidas de antemão, sem que os habitantes desse mundo se vejam expostos a todos os contratempos que constantemente perturbam os projetos terrestres. Mundos há onde os movimentos vitais, o respirar, a assimilação, os períodos orgânicos, o dia e a noite, as estações, o ano, são de extrema lentidão,
embora o sistema nervoso dos humanos aí seja muito desenvolvido e o pensamento tenha prodigiosa atividade. A vida parece de duração sem fim. Os que morrem de velhice excedem 1 milênio. Porém, estes são raros, de modo que só alguns poucos puderam ser conservados nas memórias históricas dessa humanidade. A guerra jamais foi ali inventada, de vez que só existe uma raça, um povo, um idioma único. A constituição natural dos organismos é notável. As doenças são quase desconhecidas e não existem ali médicos. Resulta que, para a intensa atividade cerebral, a duração da vida se torna uma perspectiva sem fim e não tarda a constituir pesado fardo. Também ali, todo mundo sai da vida pela morte voluntária. Essa prática foi gradualmente insinuada nos costumes desde muito remota antiguidade, e os raros macróbios que, por um motivo qualquer, não a adotam, são considerados criaturas excepcionais, originais, mais ou menos extravagantes. A morte voluntária é a lei geral. Enfim, falarei ainda do mais extraordinário mundo que imaginar-se possa para o astrônomo, um mundo onde a noite seria sem estrelas e onde, consequentemente, a ciência não pôde surgir. Essas qualidades de mundos também existem. São os que se acham situados em certas regiões da imensidade, de onde as estrelas se encontram distanciadas. Nenhuma fere a vista humana. Ficam todas para além do alcance dessa vista e o telescópio não foi ali inventado. Nenhum habitante desse mundo pode duvidar que existem. Também os cidadãos dessas moradas estão absolutamente certos de que são os únicos habitantes no infinito. A organização política desses mundos é radicalmente teocrática. Em nossa terceira conversação, eu vos assinalei vibrações do éter que não podem ser percebidas pelos sentidos humanos terrestres. São raios invisíveis para nós outros. Minhas considerações teóricas resultaram de fatos práticos e reais para mim em minhas excursões intersiderais. Poderia citar mundos onde os humanos têm olhos que não enxergam nenhum dos raios do espectro solar que vossa vista percebe, desde o vermelho até o violeta, mas que veem certos raios elétricos invisíveis para vós outros e para os quais o vidro é opaco, enquanto que a madeira, os tecidos e a carne são transparentes. Esses seres veem principalmente o seu próprio esqueleto. A natureza é para tais olhos toda diferente do que se apresenta para os vossos. Em uma floresta, eles não veem as árvores, mas somente a seiva sob o aspecto de fontes que jorram. Em um canteiro de jardim, não veem as flores, e sim filetes, líquidos e emanações, formando para eles toda uma outra ordem de coisas. A luz, o calor e a eletricidade não são para os sentidos deles a mesma coisa que para os vossos representam. Seus olhos se tornam cegos para as vibrações compreendidas entre 450 e 750 trilhões, do infravermelho ao ultravioleta, porém se tornam clarividentes para as superiores a 750 trilhões, até 2 sextilhões. O corpo humano terrestre deve sua forma e seu estado ao meio atmosférico e às condições de densidade, peso e nutrição, dentro das quais a evolução vital terrestre se exerceu. O ser humano provém da fusão de um microscópico corpúsculo masculino com um minúsculo óvulo feminino. Tal fusão dá lugar a um pequeno fruto, que se transforma em embrião, e neste aparecem gradualmente o local do coração, da cabeça, dos membros e dos diversos órgãos. O sistema nervoso desse embrião é comparável a irradiações de fios delicados, partindo de um ponto central que se tornará o cérebro. Sob a influência da luz solar, vibrações do ar, odores e sabores, um desses nervos se desenvolveu na periferia para formar o olho, primeiro informe, quase cego e rudimentar, dos trilobitas e dos peixes do período siluriano, e que, afinal, se tornou o admirável aparelho visual dos pássaros, dos vertebrados e do homem. O nervo auditivo foi desenvolvido pelos mesmos processos. O sentido do olfato e o do paladar marcharam paralelamente. Estes dois últimos são os mais antigos, os mais necessários à vida, com o do tato, o mais remoto de todos e o mais primitivo. Por assim dizer, só 2 sentidos põem o homem em relação com o mundo exterior, a vista e o ouvido,
mas ainda é a vista que estabelece verdadeiramente a comunicação com o universo. Milhões de filetes nervosos vão do cérebro à carne, sem dar origem a nenhum sentido, salvo a tecla, por assim dizer, das sensações íntimas e pessoais, sendo que uma já foi até classificada de sexto sentido. Vós me entendeis, ora. Não há razão alguma para tudo quanto se passou e estacionou no vosso minúsculo planeta, também se haja passado e estagnado de igual forma por toda a parte. E a prova é que, não há muito ainda, visitei 2 mundos, onde os seres humanos possuem 2 sentidos, a respeito dos quais não tendes a menor ideia da Terra. Um desses sentidos poderia ser classificado de elétrico. Um dos filetes nervosos de que vos falei há pouco se desenvolveu, ramificou, multiplicado numa forma de buzina, a qual no escalpelo e no microscópio mostraria tubos justapostos, cuja extremidade exterior recebe os eflúvios elétricos e os transmite ao cérebro, de maneira quase idêntica à do vosso nervo óptico, quando transmite as ondas luminosas, e à do auditivo, com relação às sonoras. Os entes munidos de tal sentido percebem o estado elétrico dos corpos, dos objetos, das plantas, das flores, dos animais, da atmosfera, das nuvens, o que constitui para eles um manancial de conhecimentos ocultos para vós outros. As sensações orgânicas de tais seres são de todo diversas das vossas. Seu modo de existência difere também completamente. A causa da formação e do desenvolvimento desse sentido é o estado de saturação elétrica de tal mundo. A tensão elétrica não é bastante forte sobre a Terra para exercer ação importante na organização dos seres. Não é, entretanto, nula, e disso se tem prova na crepitação por vezes fosforescente da cabeleira de certas mulheres, na sua sensibilidade especial, na irritabilidade nervosa dos contactos no meio da atmosfera seca e fria dos países muitas vezes visitados pelas auroras boreais. Ditos efeitos são encontrados mais nítidos em certos peixes elétricos da classe da tremelga, torpedo, do ginoto, enguia, do siluro, bagre e seus congêneres. Essa fauna elétrica, que não pôde no vosso planeta atingir todo o seu desenvolvimento, representa o estado normal em certos mundos. Lá o sentido principal é o elétrico. A vista fica em segundo plano. No mundo número 2, o que mais me aturdiu foi a existência de um outro sentido ainda muito diferente, o do rumo. Outro filete nervoso, partindo do cérebro, deu lugar a uma espécie de orelha, dotada de ligeiras asas por intermédio da qual a criatura percebe a direção. Sabe-se assim, sem o auxílio da vista, se marcha para o norte, sul, este ou oeste. A atmosfera está repleta de emanações que vos são desconhecidas. Esse sentido singular se orienta sem erro possível. Também serve para a descoberta de coisas ocultas no interior do solo e dá diversas noções da natureza, que para vós outros são absolutamente interditas. Poderia assim mostrar-vos que nos canteiros do jardim da criação existe infinita diversidade e que seria necessário uma eternidade para saborear os respectivos frutos e flores. Querens. Meu caro mestre, ainda sou muito terrestre, muito, sem dúvida, devido à minha juventude, e longe de atingir essa metade da vida, de onde começa a descida subsequente, feita com serenidade, rumo às praias eternas, em que tantas promessas nos aguardam. É isso que explica certamente a razão pela qual este planeta me parece bom e a sua humanidade verdadeiramente bem-sucedida. Ontem ainda, em Paris mesmo, eu expunha as vossas teorias uranográficas a uma senhorita que as escutou com interesse. Ela não me fez objeção alguma. Simplesmente me olhava muito, com todo o esplendor de uma beleza admirável. E, mau grado meu, contemplando-a, dizia a mim mesmo: podem elas ser mais belas em outros mundos do que aqui? Lumen. Sim, meu amigo, sois muito terrestre. Felizes os vossos olhos por serem tão imperfeitos e não poderem perceber mais do que a superfície desses corpos. Não quero dissecar o vosso poético encantamento. Além disso, eu o confesso, a natureza terreal não falta harmonia. Mas essa harmonia existe em todos os mundos, muitas vezes em graus incomparavelmente superiores. Os lobos e as lobas se acham belos, e os hipopótamos se buscam à noite,
sob o luar argênteo, no lodo dos pântanos selvagens. Tudo é relativo. E um homem do sistema de Arcturus desdenharia absolutamente a mulher mais formosa da terra. Mas, meu caro amigo, não me é possível entretê-lo com as curiosidades todas do universo. Que vos baste haver levantado o véu para vos permitir entrever a incomensurável diversidade que existe nas produções animadas de todos os sistemas disseminados no espaço. Eis que bem depressa vem a aurora, que põe em fuga os espíritos, que vai fazer desmaiar a nossa palestra, tal qual a luz de Vênus se esmaece à aproximação do dia terrestre. Desejo agora acrescentar aos aspectos precedentes uma observação assaz curiosa, inspirada pelas mesmas contemplações. Ei-la, se um espírito sutil partisse da Terra no momento da fulguração de um relâmpago e viajasse durante 1 hora ou mais tempo com a luz, veria o relâmpago durante tanto tempo quanto o olhasse. Esse fato é estabelecido segundo os princípios já expostos. Se, porém, em vez de se distanciar exatamente com a velocidade da luz, o fizesse com uma rapidez algo inferior, eis a seguir o que poderia observar. Admitamos que essa viagem de afastamento da Terra, durante a qual o espírito sutil olha o relâmpago, dure 1 minuto, e suponhamos que o clarão perdure por espaço de 1/10 de segundo. O contemplador continuará enxergando o relâmpago durante 600 vezes a sua duração. Mas, se em vez de voar parelho com a velocidade da luz, mover-se mais lentamente e, por exemplo, empregar 1/10 de segundo para chegar ao mesmo ponto, não verá sempre o mesmo momento do relâmpago, e sim, sucessivamente, os diversos momentos que constituíram a duração total do relâmpago, que foi igual a 1/10 de segundo. Naquele minuto inteiro, teria tido vagar para ver primeiro o começo do clarão e de analisar o desenvolvimento, as fases e a continuação até ao fim. Concebei que estranhas descobertas poderiam ser feitas na natureza íntima do relâmpago, aumentado 600 vezes na ordem de sua duração. Que pugnas espantosas teríeis tempo de perceber em suas flamas. Que pandemônio! Que sinistro! De átomos, que mundo oculto por sua fugacidade aos olhos imperfeitos dos mortais. Se pudesseis ver pelo pensamento, separar e contar os átomos que constituem o corpo de um homem, esse corpo desapareceria para vós, porque há nele bilhões e bilhões de átomos em movimento, e para o olhar do analista, o conjunto se tornaria uma nebulosa animada pelas forças da gravitação. Swedenborg não imaginou que o universo, visto em conjunto, tem a forma de colossal gigante. É o antropomorfismo, mas tudo se assemelha. O que sabemos de mais seguro é que as coisas não são tal qual nos parecem, nem no espaço, nem no tempo. Voltemos, porém, ao relâmpago retardado. Quando viajais com a velocidade da luz, vedes constantemente o aspecto existente no momento da partida. Se permanecesseis durante 1 ano levado por essa mesma rapidez, teríeis ante os olhos, durante 1 ano, o mesmo acontecimento. Mas, se para melhor apreciar um acontecimento que não houvesse durado mais de alguns segundos, o desabar de um monte, uma avalanche, um tremor de terra, por exemplo, o espírito sutil, posto em ação por mim, parte de modo a apreciar o começo da catástrofe e diminuindo um pouco a marcha em relação à da luz, de modo que não veja constantemente o princípio, mas o imediato momento que o seguiu, depois o segundo, e assim sucessivamente, de maneira que não chegue ao fim antes de 1 hora de exame e, seguindo quase a luz, o acontecimento dura para ele 1 hora, ao invés de alguns segundos. Ele vê os penhascos ou as pedras suspensos no ar e pode, assim, render-se conta do modo de produção do fenômeno e das peripécias retardadas. Já podeis, nas possibilidades científicas terrestres, apanhar fotografias instantâneas dos momentos sucessivos de um fenômeno rápido, tais o relâmpago, um bólido, as vagas do mar, erupções vulcânicas, a queda de um edifício, e fazê-los em seguida passar aos olhares com lentidão calculada ante a persistência retiniana. De igual maneira, mas em sentido contrário, podeis fotografar o aparecimento da flor em botão até seu total desabrochar, e daí até ao fruto,
o desenvolvimento de uma criança, desde o nascer até a idade madura, e projetar essas fases sobre um fundo apropriado, fazendo desfilar, em alguns segundos, a vida de um homem ou de uma árvore. Li, em vosso pensamento, a verdes comparado esse processo ao de um microscópio que aumentasse o tempo. É exatamente isso. Vemos assim o tempo amplificado. O processo não pode receber rigorosamente a denominação de microscópio, mas mais depressa o de cronoscópio, ou o de cronotelescópio. Ver o tempo de longe. A duração de um reino poderia, pelo mesmo processo, ser aumentada segundo o arbítrio de um partido político. Assim, por exemplo, Napoleão II, tendo reinado apenas 3 horas, poderia ser visto reinar durante 3 lustros sucessivamente, dispersando-se os 180 minutos constitutivos das 3 horas ao longo dos 180 meses, com o distanciar-se da Terra em velocidade um pouco inferior à da luz. De maneira que, partindo no primeiro minuto em que as câmaras reconheceram Napoleão II, não se chegue ao derradeiro minuto de seu reinado fictício antes de 3 lustros. Cada minuto seria visto durante 1 mês, cada segundo por espaço de 12 horas. Ademais, a medida do tempo não é essencialmente relativa e apropriada às nossas impressões. Isso, porém, não é mais do que um desvio no itinerário da nossa viagem. Acompanhando-me em espírito nessa excursão intersideral, passastes algumas horas longe da Terra. É conveniente isolar-se por vezes assim pelas celestes veredas. A alma tem maior posse de si mesma, e nessas reflexões solitárias, penetra profundamente através da realidade universal. A humanidade terráquea, já compreendestes, é, tanto no moral quanto no físico, a resultante de forças virtuais da Terra. A forma humana, o talhe e o peso dependem dessas forças. As funções orgânicas são determinadas pelo planeta. Se a vida está repartida entre vós outros, em trabalho e repouso, em atividade e em sono, isso se deve à rotação do globo, que produz a noite. Nos mundos luminosos, naqueles em que um hemisfério é eternamente iluminado por um sol, ao qual apresenta constantemente a mesma face, e sobre aqueles que são perpetuamente alumiados por vários sóis alternativos, não se dorme. Se sois forçados a comer e beber, tal é devido à condição imperfeita da vossa atmosfera. Os corpos dos seres dispensados da necessidade de comer não têm a mesma vossa construção, pois dispensam estômago e ventre. Os olhos terrestres vos mostram o universo, sob um determinado aspecto. O olhar saturniano o vê de modo diferente, pois os dali são dotados de sentidos que percebem outras coisas, vedadas a vós outros, de igual modo que não podem ver o que vedes na natureza. Assim, cada mundo foi, é e será habitado por várias raças, isto é, essencialmente diversas e que por vezes não são vegetais nem animais. O tipo homem não é universal. Há seres pensantes de todas as formas possíveis, de todas as dimensões, de todos os pesos, cores, sensações e caracteres. O universo é um infinito. Nossa existência terrestre é apenas uma fase nesse infinito. Diversidade inesgotável enriquece o campo maravilhoso do sempiterno semeador. O papel da ciência é estudar o que os sentidos terreais são capazes de apreender. O da filosofia está em formar a síntese de todas essas noções restritas e determinadas e desenvolver a esfera do pensamento. Que tarefa seria se eu vos pretendesse entreter não somente com a variedade física, mas também com a diversidade intelectual e moral das humanidades? As variantes seriam também consideráveis, mas compreenderíeis menos ainda. Para vos assinalar apenas um exemplo, observai que, em vossa humanidade terrestre, o valor intelectual e moral para nada serve, não é aplicado ao progresso, resulta nulo, não tem futuro. Se aquele que o possui não dispuser da vontade e do poder de o colocar em evidência, seja pela vitória das suas ideias, seja por interesse pessoal, jamais se vai buscar o mérito oculto. É mister que se patenteie ele próprio, e se avilte a luta contra a intriga, a cupidez e a ambição. É a antítese do que devera acontecer. Resulta que os mais altos valores permanecem desconhecidos e improdutivos, e que as honras sociais e a fortuna sejam quase sempre
conquistadas pelos intrigantes sem valor. Pois bem, ainda há pouco, em uma das regiões mais luminosas da Via Láctea, um sistema de mundos que visitei me apresentou, em todos os seus orbes, sem exceção, uma ordem intelectual absolutamente diversa. Lá, a organização dos estados é constituída de tal sorte que os homens escolhidos, pelas suas virtudes, para o governo dos cidadãos, não têm outras funções, além de irem oferecer aos valores intelectuais as posições que lhes devem pertencer. Busca-se descobrir as inteligências, tal qual vós outros procurais encontrar ouro e diamantes. É para proveito da humanidade. Não se criaram academias, mas não se conceberia que um homem de valor, em lugar de ser por elas solicitado, estivesse na contingência de perder seu tempo em visitas de lisonja, para se ver em seguida preferido, muitas vezes, um nulo dourado que soube captar os sufrágios. É verdade que o referido sistema de mundos está em grau intelectual muito superior. Acrescentarei ainda, pois falamos da diversidade moral das humanidades, que um dos planetas que me pareceu dos mais felizes é um orbe do grupo de Vega, onde a hidra da guerra, que devora entre vós outros 1.100 homens por dia, desde há 50 séculos, foi decapitada. De modo bem simples. Recentemente, ouvi contar a história do que ocorreu. Um dia, as câmaras dos diferentes povos, porque havia também nações separadas, votaram a mesma lei, declarando que os interesses das nações entram por vezes em rivalidades, inevitáveis cabendo à sorte das armas, ainda em certas circunstâncias decidir. Importava considerar, no entanto, que os povos são os verdadeiros soberanos e constituem a base fundamental da humanidade, e que era inútil, oneroso e inconveniente derramar sangue de um tão grande número de homens. Foi decidido que se limitaria, daí em diante, o resultado desses choques a um combate único, singular entre os chefes de Estado, e que, quando a honra e a dignidade dos povos o exigissem, os dois chefes das nações beligerantes se defrontariam em duelo público, o qual somente cessaria com a morte de um dos ditos representantes oficiais das pátrias em rivalidade. A lei foi aplicada em todo o seu rigor, e após 2 ou 3 duelos, e em menos de meio século, os chefes dos diferentes países entenderam-se para assegurar uma confederação amiga de Estados Unidos de todos os povos do planeta, sob a previdência desses representantes oficiais, formando o Grande Conselho Internacional da República Universal. E a guerra desaparecia para sempre. A paz reina ali desde há 100 séculos. Em vez de serem regidas por força bruta, onerosa para todos e de uma selvageria bestial, as rivalidades de interesses são discutidas em conselhos de criaturas razoáveis. Ah, meu caro amigo terrestre, mundos incomparavelmente superiores à Terra, sob o ponto de vista da sabedoria e da felicidade, e também sob o aspecto das condições físicas e orgânicas de que falamos há pouco. Estas narrativas de além-túmulo não têm tido outro intuito senão dar-vos uma exposição sumária das realidades siderais desconhecidas da Terra. Agora, tendes uma ideia do posto infinitamente pequeno, porém real, ocupado pela humanidade terrestre no universo. Sabeis elementarmente o que é o céu, e bem assim o que é a vida, e o que é a morte. A conclusão destas palestras, meu caro Kerens, reside toda ela no seu princípio. Quis que soubesseis que a lei física da transmissão sucessiva da luz no espaço é um dos elementos fundamentais das condições da vida eterna. Por essa lei, todo acontecimento é imperecível, e o passado resulta presente. A imagem da Terra de há 60 séculos está atualmente no espaço, à distância que a luz percorreu nesses 60 séculos. Os mundos situados em tal região veem a Terra daquela época. Nós outros podemos rever a nossa própria existência, diretamente, e nossas diversas existências anteriores. Basta, para tanto, estar à distância conveniente dos mundos onde houvermos vivido. Há estrelas vistas da Terra que não existem mais, por isso que extintas depois de haverem emitido os raios luminosos que agora somente vos chegam. De igual modo que poderíeis receber a voz de um homem distante, o qual poderia estar morto, no momento de se lhe ouvir a voz,
dada a hipótese de ser acometido de apoplexia imediatamente depois de haver projetado um grito. Assim, estas conversações estabeleceram que os acontecimentos do passado existem sempre, levados no éter do espaço infinito. Sinto-me feliz por me haver esse quadro permitido traçar, ao mesmo tempo, um panorama da diversidade das existências planetárias, e bem assim, das inúmeras formas vivas desconhecidas da Terra. Aqui ainda, as revelações de Urânia são mais vastas e mais profundas do que as de todas as suas irmãs. A Terra não passa de um átomo no universo. Detenho-me aqui. Todas essas numerosas e diversas aplicações das leis da luz vos eram desconhecidas. Na Terra, nessa caverna obscura, tão judiciosamente qualificada por Platão, vegetais em plena ignorância das gigantescas forças em ação do universo, o dia virá em que a ciência física descobrirá, na luz, o princípio de todo o movimento e a razão íntima das coisas. Já desde há algum tempo, a análise espectral tornou possível identificar, no exame de um raio luminoso, vindo do Sol ou de uma estrela, as substâncias que constituem esse Sol e essa estrela. Já podeis determinar, através de uma distância de bilhões e trilhões de quilômetros, a natureza dos corpos celestes, dos quais recebeis apenas o raio luminoso. O estudo da luz vos prepara resultados mais magníficos ainda, na ciência experimental e em suas aplicações à filosofia do universo. Mas, eis que a refração da atmosfera terrestre estende, para além do zênite, a luz emanada do vosso Sol. As vibrações do dia impedem-me comunique por mais tempo convosco. Adeus, meu digno amigo. Adeus, ou antes até breve. Talvez regresse algumas vezes para conversar ainda com o vosso espírito, para demonstrar que jamais vos esqueço. Depois, mais tarde, quando a hora da vossa alforria terrestre houver soado à sua vez, quando o vosso corpo adormecer no derradeiro sono, neste medíocre planeta, eu virei ante vosso espírito, e faremos então uma viagem real através dos inenarráveis esplendores da imensidade. Nos sonhos mais temerários da vossa fantasia, não formareis jamais uma ideia sequer aproximada das estupendas curiosidades, das maravilhas inimagináveis que vos aguardam.